Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Eu queria ser perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias em agora já é. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 12, versículo 1, por gentileza. Eclesiastes, depois de Provérbios. Aqueles que forem achando, fiquem de pé. 12, versículo 1. Amém? A palavra de Deus ela diz assim, em Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e digam neles: não tenho contentamento. Vocês não estão acompanhando, não é? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude ou mocidade, antes que venham os dias difíceis ou os maus dias, e diga neles: não tenho contentamento nenhum. Algumas Bíblias está escrito contentamento, outras está escrito prazer, outras está escrito juventude, outra mocidade. Mas tudo leva, pode se sentar, tá, igreja? Tudo leva a um só propósito, amém? Hoje nós estamos tendo culto de quê? Só o tio César que respondeu, é só ele sabe o culto de hoje é. A força jovem eu acho que está sem força. Está só o jovem, não tem mais a força. Qual é o tema? Ixi, assim. Alguém merendou aí, tomou café? Não, William. Culto da lembrança. A palavra de Deus, esse versículo, ela diz o que especificamente? Aqui vocês sabem quem foi que falou essa parte de Eclesiastes, alguém? Salomão. Quando ele falava isso, Salomão, ele, depois de ter passado por um processo, eita, quase foi arrebatado agora, por um processo não somente de vida, mas sim um processo de aprendizado. Salomão, a Bíblia conta que ele foi o homem mais o que? Mais sábio. Salomão tendo sabedoria, sendo o rei mais rico daquela época. Salomão ele praticou coisas que não convinham ele a fazer. Aqui nós sabemos que Salomão ele teve mais de 350 esposas, né? E 700 alguns quebrados de concubinas, né? 700, exato. De concubinas. E Salomão, nesse período que eu acredito que ele reinou, quando ele casou, uma já dá trabalho, né? Imagine 300 e mais de 700. Tanto homem quanto para mulher, eu acho que dá um trabalho, né? Não, Juliana? Tu não é nem casado. Não, mas graças a Deus, eu estou na unção de Paulo. É necessário que eu ande só. Amém? Então Salomão, ele teve experiências com o Evangelho e também teve experiências com outros tipos de religiões. A Bíblia vai nos contar que Salomão, ele não casou com somente pessoas que eram da mesma religião ou da mesma região que ele era. Salomão, ele abrangeu o leque, né? Vamos falar no português de hoje. E saiu pelo mundão aí procurando. E Salomão, quando ele fala isso, para fechar o livro de Eclesiastes, ele fala especificamente: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. O que é ser os maus dias? Alguém sabe?
Ninguém? Só, pastor? Os dias difíceis, os dias que são mais trabalhosos, os dias que a gente não tem mais fôlego, que a gente não tem mais saúde, que a gente não tem mais vigor, que a gente não tem mais o discernimento de saber o que é certo e o que é errado, a velhice. Aqui nós temos exemplos na nossa igreja de pessoas que cuidaram do Evangelho até a sua morte. Aqui na nossa igreja nós temos um exemplo que já partiu para a glória do Senhor, mas que ela ensinou a sua família a seguir o Evangelho. E quando Salomão ele fala, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegam maus dias, ele não diz somente para nós adorarmos a Jesus quando nós temos fôlego, não somente adorar o Senhor quando nós temos saúde, quando nós temos riquezas, quando nós temos o bem, o do melhor, quando nós vestimos a melhor camisa, quando nós vestimos o melhor sapato, a melhor roupa, ou quando o nosso time é campeão ou vice. Pelo amor de Deus. O Senhor, Ele quer toda a nossa adoração, todo o nosso ser. A Bíblia também, um pouco lá para frente, em Mateus, ela vai dizer que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e todo o nosso ser. O que é do Espírito é do Espírito, o que é da carne é da carne. O que é nascido para se anotar, ele sempre vai se anotar. É uma frase que eu sempre gosto de falar, é que o escolhido, ele não tem escolha. Ele foi escolhido por um propósito. O propósito de liderar a mocidade. A presença do Espírito Santo, quando ela vai falar, quando Salomão ele diz isso, eu creio que Salomão ele tinha passado por vários tipos de experiências, vários tipos de traumas, e nada o fazia feliz. E Salomão era o homem mais sábio naquela época. Salomão ele tinha conhecimento. Quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele falou: me dê sabedoria. E Deus respondeu para ele: como tu não me pediste riqueza, eu te farei o quê? Rico. E te farei muito próspero. Te farei ter sabedoria. Mas com toda a sabedoria que Salomão tinha, ele mesmo assim ainda seguia um caminho tortuoso. Ah, mas o que isso significa para mim? O que eu vou ganhar com isso? Quando nós paramos para pensar, por quantas moedas Judas traiu a Jesus? 30 moedas de prata. Foi nem de ouro. Você não precisa me responder, tá? O homem se examina a si mesmo. Você, imagina você sendo Judas, um dos que andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, passava tempo com Jesus, via ele curar, via ele falar, via ele pregar, via ele ensinar. Você teria coragem de trair Jesus por 30 moedas de prata? Não precisa responder. Não precisa falar. Só fale para dentro de você. Às vezes nós achamos: meu Deus, por que será que ele fez isso? Ai, é 30 moedas de prata, não foi nem moedas de ouro, como a tia Dani acabou de falar. Era menos valioso ainda. Mas mesmo assim ainda era uma fortuna. Só que nós trazemos para o tempo de hoje, para a nossa juventude. Nós vamos falar o quê? Hoje, nós, jovens, trocamos a presença do Espírito Santo por prazeres. Trocamos por celular. Trocamos por alguns minutos na internet. Pelo futebol. Trocamos por futebol.
trocamos por maquiagem. Você acha que isso é mais ou é menos do que o valor de 30 moedas de prata? Não precisa responder. Examine-se a si mesmo. Quando Salomão ele fala, a internet está ruim, Salomão. Quando Salomão ele fala, lembrar-te do teu Senhor no dia da tua mocidade, aqui quando você tiver força e vigor, para você trabalhar para o Senhor trabalho. Enquanto você tiver força e vigor e saúde, busque. O que é necessário para o Espírito reinar sobre a carne é o quê? O conhecimento. A sabedoria que Salomão tinha era uma sabedoria intelectual. Eu não sei, não vou falar se Salomão ele tinha o conhecimento de toda a palavra, de toda a Torá, mas provavelmente teria, né? Filho de Davi, um dos conhecedores do Evangelho. E mesmo assim, ele andou por caminhos tortuosos. O que significa isso? Por que tu fala isso? Não significa que nós estudarmos a palavra todos os dias, nós vamos estar isentos do pecado. Nós não vamos estar, o inimigo ele não vai me atacar porque eu estou lendo a palavra. O inimigo ele não vai me atacar porque eu estou estudando a palavra. Pelo contrário, nós temos uma história de uma pessoa que era seguidor de Jesus. Satanás foi até Jesus e perguntou, na verdade foi Jesus que falou: olha lá, está vendo aquele meu servo? Aquele meu servo é justo e fiel. Vocês sabem de que eu estou falando? Jó. E qual foi a permissão que Deus deu para Satanás? Uma pessoa fala alto aí. Você pode tocar em tudo que ele tem. Você pode tocar em tudo que ele possui, menos na vida dele. Satanás ele fez um desafio. Ele falou: ele só te adora porque ele é rico. Ele só te adora porque ele tem uma família. Ele só te adora porque ele tem tudo que ele precisa. Mas se eu tirar tudo dele, ele vai te negar. Só que nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o que Jó fez. Quantos aqui não conhecem a história de Jó? Todo mundo conhece, então. Você sabe que tudo que Jó tinha, ele duplicou, né? Tá certo ou tá errado? O Jó está com medo de falar, o pastor ia errar, ó. Vocês ganharam certificado de vocês que estudam? Samuel quase não ganhou dele, né? Sei o nome ainda. Já está em branco de casa. Jó, ele teve tudo. E Jó, ele perdeu tudo. Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu o gado, perdeu os servos. A única coisa que Jó não perdeu foi a sua esposa. Correto? Mas a palavra de Deus diz que tudo que Jó tinha duplicou. Só que eu dou uma estudada na palavra. O interessante é que na palavra de Jó ele duplica tudo menos uma coisa. Alguém sabe? Tia Dani já sabe ali o que é. Eu acho que a pastora também sabe, né, pastora? Sabe não, a pastora vai ensinar ela hoje. Os filhos. Sabia? Deus, ele não deu 14 filhos. Era 7, né, que ele tinha? Só me corrija se eu estiver errado. 4 homens e 3 mulheres. Eita, falaram um número quebrado aí. Alguém fala o número correto? 10. Então o correto? 7 homens e 3 mulheres. Verdade. Então o correto era o quê? Eles se multiplicaram com
E vocês estão com medo de errar mesmo, né? Com 20, certo? Mas Deus deu somente mais 10. Porque tudo, exatamente tudo nessa terra, Deus ele te dá em dobro. Deus ele multiplica. Mas um filho não tem como ele multiplicar. Até tem, na verdade. Mas só que uma vez filho é sempre filho. Amém? Na realidade, ele multiplicou. Sim, porque ele já tinha e ele deu mais 10. E os outros, Deus levou para si. Então ele deu mais 10 filhos a Jó. Ah, mas o que tu está querendo falar com isso? Irmãos, essa palavra ela nos traz a crucificação de Jesus. Imagina você ter um filho, o primogênito, e você entregar ele a uma morte de cruz, por amor a mim e por amor a ti. Será que o sacrifício que Jesus fez naquela cruz não compensa você lembrar dele todos os dias? Enquanto você está em casa, na escola, no trabalho, na faculdade, nos seus afazeres diários, será que não vale a pena você se abdicar um pouquinho do tempo do seu celular, da sua internet, dos seus afazeres, do seu time de futebol, da sua maquiagem, do shopping, o que mais? Do cinema. Eu nunca mais fui. Será que não vale a pena você abrir mão pelo menos de 10 minutos, 1 hora e meia, para você estar adorando ao Senhor Jesus? Será que é somente necessário você chegar aqui na igreja para buscar o Senhor? Será que é necessário você sair de casa para você vir para cá e aqui somente você lembrar que você tem um Deus? Lembra-te, jovem, do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que chegam os maus dias e digam neles: não tenho neles contentamento nenhum, não tenho neles prazer, não tenho neles alegria. O pecado todos os dias ele vai estar na tua porta e ele vai bater. Se você abrir, você abre mão da salvação. Mas se você se arrepender e buscar verdadeiramente e pedir perdão pelos seus pecados, ele é fiel e justo para te perdoar. Quando a gente vai um pouquinho mais, na verdade é para trás, a gente vai escutar a história de um homem, de um rei chamado Davi. E esse rei, Davi tinha tudo que ele precisava. Só que Davi um dia, o exército de Davi estava na guerra. Ele vai até a parte do seu palácio, eu acho que é a varanda do palácio, né? Ele olha para a cidade, olha para baixo e ele vê uma mulher. E Davi ele deseja ela. E ele manda perguntar quem era aquela mulher. Então, o seu sacerdote não, como é que é o nome dele? Eu esqueci, pelo amor de Deus. Profeta. Não, sem ser o profeta Natan. Antes, que ele chega e fala para perguntar para ele quem era aquela mulher, e o servo, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem o nome dele na Bíblia. O servo ele vai lá e ele fala: aquela não é Betseba, a mulher do teu servo Urias? E Davi, sem pensar 2 vezes, com Urias na guerra, manda chamar. E a Bíblia relata, em Samuel, vai relatar que Davi, ele toma ela e deita com ela. E logo em seguida, ela descobre que ela está grávida e ela vai contar ao rei. Alguém consegue um pouco d'água para mim, por favor? E ela vai contar ao rei. E logo em seguida, Davi ele trama: eu vou chamar Urias, vou fazer com que Urias vá até a casa dele, tome a mulher dele como vocês sabem, e ele volte para a guerra. Aí ela vai estar grávida dele. Então eu não vou ter pecado. Só que Urias
Urias ele não desce. Obrigado, Miguel. Urias ele não desce até a sua casa. Se você for ler, ele fica na frente do palácio. E Davi, meu Deus, por que esse homem não vai lá? Está estragando meus planos. Sabe quando Deus tem um propósito, não importa o que tu faça, Ele vai te mostrar a solução. Então, Davi vai lá e fala para ele assim: por que tu está aqui? Por que tu não vai descer até a tua esposa? E mais ou menos ele responde nas minhas palavras. Se vocês quiserem, vou ver lá em Samuel. Ele responde, ele fala bem assim: eu não posso. Os meus irmãos estão aqui deitados em tendas, na frente do palácio. Meus irmãos estão na guerra. E eu não posso abrir mão e ir até a minha esposa, dormir numa cama, uma cama quentinha, comer a melhor comida, enquanto meus irmãos estão aqui. Passa 3 dias, eu acho, se não me engano. Depois você vai ler lá em Samuel. Um incentivo para você ler. Passam os dias e ele volta para a guerra. Então Davi pensa: vou mandar ele para a linha de frente. E ele vai. E lá ele é morto. Quando manda uma mensagem para Davi, ele conta a Betseba. A Betseba entra em luto, ele pega e toma ela como sua esposa. Aí chega o profeta. Chega um homem chamado Natã. E ele senta na frente do rei e ele fala uma história. Existia um certo homem que tinha uma ovelha ou uma cabra? Não estou lembrando. Uma ovelha, né? Uma ovelha. E chega um homem rico, toma a ovelha, mata a ovelha e distribui para que façam um banquete. Davi se indigna: ah, meu Deus, esse homem tem que morrer, por que será que ele não teve compaixão desse homem? E Natã diz: esse homem é você, Davi. Então Davi ele se quebra. Se você for ler o Salmos 23, é o salmo de quebrantamento, né? Onde Davi fala: põe em mim, Senhor, um coração puro e renova um espírito inabalável. Ali Davi estava pedindo perdão pelo seu pecado, pelo pecado que ele tinha cometido e ele achou que tinha sido encoberto. Só que nada que é coberto, que seja pecaminoso, não vai ser descoberto. Ah, mas o que isso tem a ver com a pregação? Lembra-te do teu Senhor no dia da tua mocidade, antes de chegar os maus dias e diga: não tenho neles, não tenho talento, meu irmão. O que será que você pode tirar, jovem, dessa pregação, dessa palavra? Antes de nós consumarmos o pecado, arrependa-te, prostre-se, chore, se humilhe. Aleluia. Faça com que a presença do Espírito Santo nunca saia de dentro do teu coração. Quando nós escolhemos o mundo, escolhemos a carne, escolhemos o time de futebol, escolhemos os prazeres, você acha que Deus ele se alegra ou ele se entristece com aquilo que nós escolhemos? Mais alto. Ele se entristece. Só que o que nós podemos fazer para que a glória do Senhor desça sobre essa casa e todos aqui sejam cheios do Espírito Santo? Aleluia. O que nós precisamos fazer? Arrependa-se. Não espere você chegar numa idade avançada, em 30, 40, 50, 60, 70, ou na idade da pastora. Mês que vem a pastora faz 88, né? 35?
Eita Deus! Ele vier acreditar. Irmãos, o que é necessário com que eu faça com que o meu irmão do meu lado ele permaneça firme no Evangelho do Senhor? É necessário que eu me prostre ao chão. Mas por que eu tenho que me prostrar se é ele que pecou? Porque ele é ou não é o teu irmão? Ele é ou não é o teu amigo? Um amigo ele não vai querer deixar com que o outro fique morto ali, ou que fique caído, ferido. Ele vai querer juntar-se, levantar, ajudar, a tentar fazer alguma coisa para que ele seja curado. Então por que nós, a igreja, olhamos para essas cadeiras vazias e nós pensamos, no próximo culto talvez eu convide alguém? Irmãos, nós temos 12 anos. 12 anos de igreja. De Efatá, no caso. Eu já tenho 28 de igreja. A Ana Luísa nasceu aqui na Efatá, né, Luísa? Irmãos, quantas pessoas já não passaram por essa porta e nós não abraçamos? Nós não perguntamos como é que estava. Quantas vezes você olhou para o seu irmão da direita ou da esquerda, o da frente ou de trás e perguntou, e aí, está tudo bem com você? Olha ali, o Miguel já pegou a palavra. Irmãos, é necessário que nós venhamos nos ajudar a ficar firmes à presença do Senhor. Mas a Eclesiastes diz que é melhor ser dois, mas é só minha namorada, é meu marido. Irmãos, ele não está falando sobre namorada não, ele está falando sobre companheiro. Companheiro não é somente aquele que você está do lado, que você vai casar, que você vai ter filhos, uma família, não. Companheiro é o seu irmão de luta, o seu irmão de batalha, o seu irmão de guerra. Mas a gente nem luta guerra. Irmãos, todos os dias existe uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. E qual você está alimentando com a palavra e qual você está alimentando com os prazeres? Qual está sendo mais alimentado? A carne ou o espírito? Irmãos, nós não vamos conseguir vencer a carne se o espírito estiver fraco. Nós não vamos conseguir vencer as obras do maligno que está na vida do nosso irmão se nós não policiarmos e lembrarmos do nosso Criador no dia da nossa mocidade. Lembrar que Ele é o Senhor, que Ele é o centro de tudo, o dono do universo, o dono da minha vida, o dono do meu ser, o dono da minha saúde, da minha doença, do meu trabalho, da minha faculdade, de tudo. Enquanto você não lembrar do Senhor, pelo menos que seja 30 segundos ou 10, você não vai entender o que é seguir com o seu irmão. Eu quero é a mulher de Provérbios, né, que fala, né, pastor? Uma mulher sábia que edifica o lar. Mas aí, varão, tu está edificando o teu lar? Está edificando a presença do Espírito Santo dentro da tua vida? Tu está trazendo mais do Espírito para acrescentar na igreja, ao invés de trazer mais da carne, acrescentar na carne, morrer na carne e matar o teu irmão? Se essas palavras estiverem sendo duras, irmãos, me perdoe, mas ela é para mim também. Porque assim como você, assim como eu, nós somos isentos de às vezes falar do Evangelho. Satanás ele não perdoa aqueles que vêm e ele pega pelo ombro e diz assim, não vai para culto hoje não. Quer saber? Vamos ali no cinema, vamos ali no lanche. Que culto o quê? Hoje é só oração. Hoje é só estudo. Sempre fala sobre Apocalipse quando eu vou lá com o presbítero José Roque. É só Apocalipse. Mas não lembra que no Apocalipse é quando a terra treme, o céu se abre, Deus desce, a glória vai, e aqueles que são salvos vão com o Espírito Santo. Isso eu aprendi com ele. Não lembra que o Senhor dos Exércitos, Ele não veio na terra para ser rei aqui, Ele veio para reinar em nós. Aleluia.
Eita, Gisele. O Senhor Jesus, Ele nos trata de uma forma como meninas dos olhos do Espírito Santo. Ele nos trata como uma joia preciosa. Ele nos trata como uma flor do jardim, não é o jardim do Samuel, não. Ele nos trata como uma tulipa. Você sabe aquela música? Entrei no meu jardim, colhi os teus perfumes para te dar, ó noiva minha. É o Espírito Santo de Deus planejando a presença para entregar no teu coração. É o Espírito Santo de Deus pegando a glória e jogando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre a tua bicicleta elétrica. Tu ri, irmãos, mas o que será que o Espírito Santo de Deus está acrescentando na tua vida hoje? Será que você tem aberto as suas mãos em forma de receber? Ou será que você tem feito assim, para a glória parar e cair? Recebe o teu Criador. Eita, a água está na glória já. E para as obras da carne. Quando a gente vai lembrar também de Salomão, um pouquinho mais para frente, eita, já vai acabar, falta 30 segundos só. Quando nós vamos lembrar de Salomão, ele fala, um pouco mais para frente, no finalzinho aqui, sobre um rei. Amém, Yara? Sobre um rei. E se você for estudar um pouquinho a história de Salomão, a história de Davi, ou a história dos profetas, de Samuel, de Elias, Enoque, quem mais que você lembra aí? Você vai ver que tem algo em comum neles, que é a presença do Espírito Santo em primeiro lugar. A presença do Espírito Santo, ela tem que sempre estar em primeiro lugar na tua vida. Para que você consiga usufruir do melhor dessa terra, você precisa se levantar. Você precisa se levantar, não em forma de levantar e falar, eu estou na frente das minhas batalhas, mas se levantar e falar, Deus vai na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, vai tirando os espinhos, Ele ordena os anjos para conosco lutar, e Ele abre portas que ninguém mais consegue fechar. Só que a presença do Espírito Santo, ela não é para aquele que está somente em pé, com o peito erguido, peito de pombo, né, que fala. É para aquele que está de cabeça baixa e de joelho no chão. Fique de pé, igreja. Hoje, nessa noite, eu não sei como o Espírito Santo de Deus tratou com essa palavra no teu coração. E eu peço até perdão por não trazer mais referências, é porque eu tive muito pouco tempo para estudar. Amém, Ada? Eu tive bem pouco tempo para estudar. Mas Ada, cadê a mãe dessa criança? Entrega pra mãe e vem pra bater nela. Hoje eu não sei a forma que o Espírito Santo de Deus ele tratou no teu coração. Eu não sei o que você precisa se arrepender, eu não sei o que você precisa entregar ao Senhor.
Mas eu sei que nessa noite o Espírito Santo de Deus está abrindo corações, abrindo noções, abrindo olhos de visões espirituais. Ele está te fortalecendo como vertes, com as armaduras do Espírito. Ele está abrindo o teu coração para que Ele possa entrar e fazer morada e limpar o teu coração. Então eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você adorasse o Espírito Santo de Deus. Eu vou abrir o teu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele em seu amor. Vou me entregar. Será que você pode dizer para o Espírito Santo antes que você abra o seu coração para que Ele possa fazer morada? Será que você pode abrir seu coração para o Espírito Santo de Deus fazer morada? Para que Ele possa habitar, para que Ele possa mudar a tua história? Eu não sei se você precisa, mas eu queria pedir como que aqueles que precisam de oração para fortalecer o Espírito viessem aqui na frente. Aquele que precisa de força, aquele que precisa se entregar mais ao Senhor, que você peça aqui na frente, não para que você mostre para o seu irmão que você está precisando, mas sim para que você mostre para Deus com o que você se importa, mas sim para você mostrar para Deus que você quer se entregar, para que Ele faça a diferença na tua vida. Não tem ninguém? Venha com o seu coração aberto, igreja. Se der vontade de chorar, chora. Se der vontade de se humilhar, se humilha. Se der vontade de você se prostrar na presença do Espírito Santo, faça. Se você quiser chegar, venha. Se você fala, Espírito Santo, eu preciso mais de ti. Espírito Santo, eu preciso me entregar a ti. Não é porque você é missionário, porque você é líder, que você não pode vir aqui pedir mais do Espírito Santo, não. Não é porque você tem um carro que você vai falar, não, eu estou top, mas se derrame, porque o Espírito Santo ainda fala que as águas ainda estão batendo muito baixas. Ele quer que você mergulhe. Você
Espírito Santo, que as pessoas não veem a tua face, para que tu venha ver, Pai, que nós queremos nos derramar em ti, Deus. Espírito Santo, nós vamos lembrar todos os dias que tu és o Senhor, que nós vamos lembrar todos os dias, Pai, que tu nos salvou, que tu nos cuidou, Pai, que nós vamos lembrar enquanto nós temos força, que nós vamos pedir perdão pelos nossos pecados, que nós vamos nos humilhar, Espírito Santo, para que a tua glória cresça em nossas vidas, que nós vamos, Espírito Santo, todos os dias nos entregar diante da tua graça, diante do teu amor, e Pai, que nós nunca venhamos a esquecer da tua lei, e que nós vamos meditar nela de dia e de noite, Deus. É isso que nós pedimos, Espírito Santo, nessa noite, Pai. Aleluia, Deus. Aleluia, amém, igreja? Aplauda o Senhor.